Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. O meu nome é William e eu sou formado em Ciências Biológicas. Hoje eu venho com um tema que é o resumo dos 3 últimos vídeos que eu apresentei para vocês no canal. Os 3 últimos vídeos foram de ômega 3, fósforo e um assunto sobre a dislexia que eu gostaria de tratar um pouco mais. Bom, o interessante dos 3 últimos vídeos é como eles se complementam nos seus assuntos. A dislexia, por exemplo, ela pode ser confundida no autismo quando a gente começar a considerar as dificuldades que o autista terá no enfrentamento da sua individualidade. Por exemplo, a gente pode perceber que o autista utiliza muito mais a sua capacidade intelectual, que é o racionalismo que foi comentado em um dos vídeos anteriores, um dos 3 vídeos, do que o empirismo, que é a parte prática, também comentado em um dos vídeos anteriores. Se a gente considerar que o autista ele utiliza muito mais a sua capacidade intelectual do que a sua capacidade física, fica muito fácil a gente compreender o porquê que é necessário a suplementação do DHA e do fósforo para o autista. Vamos considerar que o nosso cérebro é uma máquina. Considerar que o nosso cérebro ele é um motor em funcionamento. Se a gente gastar esse motor, se ele estiver em constante atividade, a gente vai precisar fazer com mais frequência uma manutenção nesse motor. Com o autista é isso que acontece. Existe a necessidade de uma maior manutenção em relação ao não autista. Isso porque o autista, ele logicamente utiliza mais dentro do seu individualismo da sua capacidade mental e utiliza mais do esforço do seu cérebro. Então a reconstituição tanto das membranas celulares do corpo quanto das membranas celulares cerebrais é necessário na vida do autista com um pouco mais de frequência e um pouco mais de atenção em relação ao não autista. Então é muito importante a gente focar a dieta do autista com uma dieta balanceada em ômega 3 e uma dieta fosfórica que contenha o mineral fósforo na sua composição. Como nós sabemos que existem muitos alimentos pobres de fósforo, convenciona-se suplementar esse fósforo para ajudar o autista tanto na memorização quanto na sua capacidade intelectual. Fazendo isso, nós estaremos colaborando com o autista para que ele consiga seguir com seu desenvolvimento de maneira harmoniosa e sem outras dificuldades no seu dia a dia. É muito interessante a gente perceber que a dislexia ela pode ser confundida no autismo quando a gente tomar do ponto de vista do externamento da sua capacidade.
como o autista ele vai ter essas dificuldades, tanto na parte de manutenção quanto do individualismo, em algumas vezes que ele manifestar empiricamente, ou seja, manifestar na prática, tudo que ele aprendeu intelectualmente, pode ser que a gente confunda isso com a dislexia, o que não necessariamente é verdade. Então, no texto anterior em que eu falava no vídeo da dislexia, que no autismo ela pode ser confundida, isso pode ocorrer realmente no autismo, e é interessante que os pais ou familiares de autistas observem esse detalhe para perceber se não se trata apenas de uma escolha individual do autista de não querer desenvolver outros temas que não seja aquele tema em que ele está engajado. É muito fácil perceber que o autista tem os seus próprios temas e que ele já tem uma série de situações intelectuais a que ele se propôs a resolver no seu dia a dia, sejam elas reflexivas ou sejam elas de exercícios diários. Então é importante a gente perceber que quando, seja na escola ou seja em qualquer outro ambiente em que se propõe para o autista mais um desafio intelectual, pode ser que o autista não encare isso como uma coisa tão natural. Pode ser que o autista simplesmente queira ignorar esse aprendizado exatamente por ele ter diversos outros interesses intelectuais. Dessa forma, é fácil a gente entender que quando o autista não externa empiricamente a sua capacidade intelectual, isso não significa necessariamente que ele está manifestando a dislexia, mas sim que ele simplesmente está manifestando um desinteresse. E nesse momento é importante a gente perceber qual é o seu verdadeiro interesse, para que a gente possa enriquecer esse campo em que ele está engajado e ajudá-lo nesse desenvolvimento. Bom, o fósforo ele está presente, como eu disse no vídeo anterior, em todas as membranas celulares. Isso significa que ele será muito interessante na manutenção do autista, assim como ele é muito importante na manutenção de todas as pessoas. Porém, no autismo, ele se torna mais interessante exatamente por conta do autista ter esse foco na parte intelectual. Eu citei sobre o racionalismo e o empirismo justamente porque em alguns momentos da história da filosofia, alguns pensadores eles chegaram a citar sobre o racionalismo ser uma corrente ou uma vertente de certa forma fracassada quando relacionada à prática, justamente por não fazer com que o ser humano pratique ou coloque em prática seus pensamentos e ideias. A revolução industrial de repente cobre muito do ser humano uma prática e uma posição mais ativa. Mas hoje nós sabemos que o racionalismo ele é tão importante quanto o empirismo. A única diferença é que nós temos que correlacioná-los e promover com que as pessoas compreendam que um depende do outro. Não é só a gente se tornar prático, mas sim se tornar prático e racional.
Isso vai nos ajudar na parte do autismo a compreender que quando o autista ele não externa alguma coisa, qualquer déficit apresentado na prática não vai significar necessariamente que o autista fracassou em algumas das suas atividades. Então é muito importante a gente compreender que a ideia filosófica do racionalismo e do empirismo, elas se complementam, e uma vertente filosófica e empírica não necessariamente pode definir o posicionamento autista na sociedade. Como consequência, nós temos vários exemplos sociais de eficácia do racionalismo do autista, quando a gente observa em filmes e mesmo no mercado de trabalho os autistas atuando com muita eficiência e com muita responsabilidade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa definição e que tenham compreendido esse fechamento não só da dislexia, como também de qualquer outra vertente que possa anacronizar, vamos dizer assim, o posicionamento social do autista no meio ambiente, ou seja, qualquer posicionamento que possa acabar rotulando o autista sem antes ter entendido a sua diacronia, ou seja, sem antes ter entendido a situação do desenvolvimento cognitivo social em que ele se encontra. Tendo compreendido esse posicionamento no autista, fica muito fácil a gente entender quando que o autista irá se manifestar socialmente e quando ele já está preparado. Então é importante a gente se harmonizar para se aproximar do universo autista, para que a gente não cometa a anacronia, ou seja, a injustiça social de achar que o autista está ultrapassado em um racionalismo individualizado, quando na verdade ele está acompanhando todas as informações ao seu redor e está esperando apenas uma oportunidade de manifestá-las no meio e na sociedade.